conversou com os tessalonicenses, dizendo para eles que eles conheciam tempos e estações. Há 8 vezes mais profecias na palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Cristo, com tempos, com períodos a serem contados, e nós precisamos conhecê-los. A palavra de Jesus nos dando em Apocalipse essa revelação dos últimos tempos, a revelação dele para os últimos tempos e a respeito dele para os últimos tempos, ele nos deu um mandato para que nós pudéssemos conhecer este livro, ouvir este livro do Apocalipse, guardar este livro. Ele quer que nós conheçamos os tempos, amém? Então, por isso nós estamos estudando. Nós agora, pela manhã, estudamos toda a fundamentação da semana milenar, uma semana que Deus tem, é uma teoria, sim, mas é como se o plano da redenção tivesse data, tempo, hora marcada. Dá para fechar a porta ali, por gentileza? É como se Deus tivesse tempo, datas e hora marcada para a nossa redenção. Nós caímos do Éden e vamos passar 6.000 anos, 7.000 anos. Nós temos algumas datas que nós vimos agora de manhã, os 4.000 anos, os 6.000 anos, os 7.000 anos. O plano da redenção completo está nas Escrituras. Nós temos o privilégio de viver nesses últimos dias. E Deus anseia por uma igreja que esteja preparada, que esteja pronta para isso. Nós não queremos dormir no ponto, nós queremos ter o conhecimento e a revelação desses tempos, e a nossa mesa, ela fala a respeito disso. É o tempo de Deus, em que a noiva está se preparando, conhecendo as peças do quebra-cabeças do plano de Deus, ou seja, todas as escrituras que se encaixam para formar um cenário dessa segunda vinda. E nós queremos aproveitar e profetizar sobre o nosso Brasil, nosso país, nossa nação, onde o Senhor nos plantou, que a luz do Espírito Santo de Deus, a luz de Cristo possa brilhar em nossa nação. E o Senhor possa tocar no Brasil, assim como em Sião será tocado um alarme, para que a igreja esteja pronta no tempo oportuno para a sua vinda, uma igreja que esteja sedenta, ansiando pelo amado, clamando Maranata, vem, e Baruch haba b'Shem Adonai, bendito que vem, em nome do Senhor. Amém? E então vamos continuar. Eu deixei aqui no quadro um resuminho do que nós acabamos de ler. Nós lemos e colocamos na cronologia o livro de Daniel, ou quer dizer, o 2º capítulo e o 7º capítulo de Daniel. Nós temos a cabeça, que equivale, a cabeça de ouro, que equivale ao leão, o peito de prata, que equivale ao urso, o bronze, que equivale ao leopardo, e as pernas, que equivalem a Roma, e ao último animal de Daniel. Lógico que tem controvérsias em relação ao que é Roma mesmo, não é Roma. Nós acrescentamos aqui o Império Turco-Otomano, porque ele é um império muito vasto, muito grande, a gente dá uma certa importância para ele, primeiro porque ele está ali até hoje, na mesma região, e segundo que ele figura em profecias modernas e na formação desse cenário dos últimos dias. Aliás, me lembrei agora, quando nós estudamos os seminários Sinais do Apocalipse, que nós vimos algumas profecias modernas de profetas que viram a estrela do comunismo ascendendo e subindo junto com a lua do islamismo. E nós, como já foram 3, 4 profetas de calibre que trouxeram a mesma palavra, a gente fica de olho nelas, junto com essa formação desses impérios todos. E o império dos últimos dias, ele vai ser
uma fusão de todos esses outros. Tem características, tem essência, tem culturas, vai ser um mix. A gente precisa ficar de olho na configuração desses impérios em termos de a besta. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres, como nós estudamos na semana retrasada. Se você não assistiu o seminário da semana retrasada, volta lá e assiste. Eu não sei se ele já foi postado ou não, mas você vai encontrar alguns outros seminários que nós estamos construindo fundamentos, uma base, porque a escatologia ela não pode andar solta, eu quero que seja isso. Nós precisamos entender, conhecer o plano de Deus, da onde nós saímos, para onde nós estamos indo, para nós fundamentarmos na palavra esse processo do escatos, do conhecer, da escatologia, do estudar dos últimos dias. Não pode ser algo da nossa cabeça, tem que estar na palavra. E bem, tendo dito isso, nós mencionamos a Liga das Nações, que gerou a ONU, que talvez venha a gerar alguma outra estrutura que liga todos esses impérios do passado em algo que existe hoje, ou que será formado ainda nos nossos tempos. O Império da Besta ele está em formação, ele não está formado ainda. Sempre me perguntam, mas quem que é o anticristo? Interessa que nós saibamos todas as características, tudo que ele vai fazer, qual é a sua mobilização. Quando ele aparecer, nós vamos saber, porque nós conhecemos a palavra. Então, o nosso foco está sempre em conhecer a palavra. Nós demos uma boa pincelada hoje, não foi nem uma pincelada, fomos um pouco mais profundo aqui na Semana Milenar, onde a gente coloca o contexto do plano da redenção, sabendo que a Semana Tribulacional ela acontece nesse cantinho aqui. São 7.000 anos de plano da redenção, mas a Semana Tribulacional são apenas 7 anos. Então tudo precisa estar dentro do seu escopo, do seu contexto, devidos parâmetros, né? E nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Então já demos uma olhada. Entrou para vocês aí o YouTube? Do link novo? Só no meu, né? Que engraçado isso. Então a gente já estudou Daniel 2, a gente já estudou Daniel 7, na verdade o que a gente fez, acha para mim aí o 2, por favor. Lembra, a gente não está lendo, a gente não está fazendo um estudo profundo da profecia em Daniel, por isso que foi tic-tac. Nós estamos trazendo os resumos de cada capítulo, dos eventos, e a gente vai entrar no profundo da cronologia. O estudo do capítulo em si, a gente faz em vários outros seminários temáticos. Por exemplo, nós tivemos nos Sinais do Apocalipse 2. Sinais do Apocalipse 2, nós estudamos a fundo a questão da abominação desoladora. Obrigada. Então, nós estudamos todos os textos de Daniel que falam da abominação desoladora, que são super importantes. Hoje a gente está se atendo à cronologia. Um dia a gente faz uma imersão, um mergulho em Daniel, e aí a gente lê, faz tudo de uma vez num lugar só, tá? Mas hoje, se você sentiu que está um pouco corrido, é por isso, a gente está olhando detalhe da cronologia. A cronologia ela já é super difícil de montar, então quanto mais a gente mantiver o foco aqui, melhor. Vamos então a Daniel 9, dar uma olhadinha nessa questão cronológica. Deus revela a Daniel que haveria ainda 490 anos de desolações. Ele está estudando Jeremias a respeito dos 70 anos do exílio, e Deus fala para ele, então, Daniel, tem mais 490 anos disso. Mas eu vou te explicar. Primeiro são 7 anos, 7 semanas de ano, são 49 anos. Depois são 62 semanas de anos, 400 e tantos anos. Aí, no fim de tudo isso, tem a primeira vinda. Que você não sabe ainda como é que vai funcionar isso, porque é um mistério, Daniel. Mas eu quero que o meu povo lá nos últimos dias tenha toda essa revelação.
Gabriel traz uma nova revelação de 70 semanas de anos, necessários para se cumprir o plano da redenção pelas desolações da humanidade. Isso é o nosso resumão de Daniel 9 no que diz respeito à escatologia. Agora, para não ficar muito perdido no espaço, já que nós não vamos entrar nos detalhes hoje, se você nunca ouviu falar das 70 semanas de anos, a gente vai falar da 70ª, a última semana. Então, só para te contextualizar, as 70 semanas de anos, elas nos dão o relógio da redenção, o tempo que eles contariam para saber exatamente quando seria a primeira vinda de Cristo, quando viria o Messias, e o tempo que nós temos na última semana dessa era para se cumprirem os eventos da segunda vinda de Cristo, os eventos da ira e da fúria de Deus. Agora, onde está a essência, onde está o local dessa profecia? Deus está escrevendo para quem? Lá em Daniel 9, versículo... Espera aí. Por que eu estou procurando 16? É? Vamos ver. Não, eu estou querendo um outro texto aqui. Ah, está aqui, bem diante dos meus olhos. Era onde eu estava pensando mesmo. Eu estava olhando para a página, não estava enxergando nada. Versículo 24, onde começa a parte escatológica para nós aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Sobre o teu povo, Daniel, e a tua santa cidade, Jerusalém. Então, é o povo, são os judeus. E ele vai falar brevemente, do versículo 24 ao 26, ele está descrevendo coisas da primeira vinda, o tempo, a cronologia da primeira vinda, as primeiras 7 semanas de anos, os que são 49 anos, mais as 62 semanas de anos, que dão 434 anos, total 483 anos. E no último versículo, ele deixa para explicar a respeito da última semana de anos, os últimos 7 anos dessa era. Vamos colocar isso na nossa linha do tempo. Daniel 9, 27. Primeira parte do versículo diz assim. Ele, está falando do anticristo. Ele começou a falar do anticristo no versículo 26, em que ele diz assim. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. O povo do príncipe que há de vir, está falando do Messias. Depois das 62 mais 7 semanas, que caem lá, Jesus entrando em Jerusalém montado num burrico, ele vai para a cruz 4 dias depois, acabou, esse tempo acabou. Depois disso, o Messias é cortado. Ele foi para a cruz, Jesus morreu, ok? Foi cortado o Messias. O povo do príncipe que há de vir, aqui ele começa a falar do anticristo. Ele destruirá a cidade e o santuário. Ele fez isso em 70 depois de Cristo. O seu fim será como uma inundação. Aqui Daniel sempre faz isso. Ele fala, o anticristo vai vir, ele vai ser um terror, mas ele vai morrer. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele, o príncipe do povo, o príncipe que há de vir, o anticristo, fortalecerá uma semana com muitos, fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana de anos, um período de 7 anos. A aliança tem tempo. É interessante a gente ver isso quando os muçulmanos fazem alianças, eles fazem alianças com tempo. Não estou falando que o anticristo é um muçulmano, mas existem certas alianças que são com tempo marcado. Eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança comercial, vamos dizer. Ela tem o contrato nessas especificações é de 3 anos, é de 2 anos. Depois a gente senta e vê se precisa reformatar, se precisa reformular. Então, essa aliança parece ter um tempo específico dentro do seu
da sua designação documental, vamos dizer. Ela vai durar 1 semana de anos, que são 7 anos. Já está aqui na nossa linha do tempo. Ele fortalece uma aliança com muitos. Seguindo, mas na metade da semana, na metade desse período de 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, é um tempo em que haverá novamente um templo em Jerusalém com sacrifícios e ofertas. Certo? Última porção do versículo. E na metade dessa semana, sobre a asa, sobre o transbordar das abominações, será o que continuamente causa desolação. Isso provavelmente ou possivelmente remete à possessão do anticristo depois da segunda queda de Satanás. Se você nunca ouviu falar disso, coloca numa prateleira aí agora. Escreve aí, depois você me pergunta. Até a sua completa destruição. Ou seja, na metade da semana, o anticristo ele fortaleceu uma aliança com muitos, certo? E na metade da semana, ele fortalece uma aliança com muitos, começa um período de 7 anos. Na metade dessa semana, ele viola essa aliança. Ele interrompe e após isso, a gente vê que ele vai indo para a sua destruição. Essa violação da aliança a gente chama de abominação desoladora. Isso foi mencionado por Jesus lá em Mateus 24:15. Ele faz menção dessa abominação desoladora e fala, vai ver lá o que Daniel falou. Ou seja, nós precisamos, para compreender a semana tribulacional, para entender Mateus 24 e esses eventos, a gente precisa voltar em Daniel. E ele vai à sua completa destruição. Olha que interessante que é a linguagem dessa destruição. Ela será derramada sobre ele. E a destruição do anticristo começa no derramar das bacias da fúria, lá em Apocalipse 16. Os últimos eventos do juízo são as 7 bacias da fúria. E ele será desolado. Quem? O anticristo, o falso profeta, o império da besta será destruído ali. Ok? Então, nós temos aqui a semana tribulacional dentro do contexto da semana milenar. A semana milenar tem 7.000 anos, a semana tribulacional tem 7 anos, bem curtinha. Como ela começa? Já estamos na tribulação, só se o anticristo já fortaleceu uma aliança com muitos. E se ele fortaleceu uma aliança com muitos, daí a 3 anos e meio ele vai romper essa aliança. Mas antes de romper essa aliança, interrompendo sacrifícios e ofertas num templo, precisa ter um templo. Então é possível que o fortalecer dessa aliança com muitos possibilite a construção de um templo em Jerusalém. Porque na metade do tempo, na metade da semana, ele vai ter que interromper isso, então tem que existir. Então são coisas que nos dizem, não começou ainda. Não estamos ainda na semana tribulacional. Não sabemos ainda quem é o anticristo. Esse vai ser um primeiro indício de quem ele é. Com certeza. A certeza final mesmo vem no meio da tribulação, quando ele interromper os sacrifícios e disser, eu sou o cara, me adorem. E aí instituir a marca da besta, ok? Mas essa nossa cronologia começa, a semana tribulacional começa assim. Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá, resumão do capítulo 11 de Daniel. Repare no mapa, nós temos uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Nós estudamos mais a fundo em outro seminário. Que seminário que foi? Alguém lembra? Seminário Sinais do Apocalipse 2. Quando a gente estudou Mateus 24, a gente entrou nessas guerras aqui. Rei do norte e rei do sul. Há uma série de batalhas entre os reis que estão ao norte de Israel e os reis que estão ao sul de Israel. O anticristo estará na terra gloriosa e terá poder de destruí-la.
Estou resumindo para você usando palavras do texto, ok? Versículo 16. Esses são os últimos dias. A partir do 21, Daniel 11, a partir do versículo 21, as forças inundantes serão varridas de diante dele, serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Aqui ele já começou a falar. Eu li o 22. Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar, está falando do homem, do rei do norte, se levantará no seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Não é um rei, não é um presidente, é alguém que está nos bastidores ali do império da besta. E ele virá caladamente e tomará o reino com engano. O que Jesus falou em Mateus 24? A primeira coisa que ele alerta aos discípulos: não se deixem enganar, não se enganem. Vem engano por aí. Ele vem, o anticristo vem, tomando o reino, o império, o globo, com muito engano. Então, quando você for estudar Daniel 21, Daniel 11, marque que a partir do 21 nós entramos no âmbito das profecias escatológicas. O anticristo será o rei do norte, que é o anticristo, ele será forte com pouca gente, ou seja, o poder dele não vem do número de pessoas que está seguindo. Nós vemos até na nossa nação isso, né? Quantas pessoas estão de um lado, quantas pessoas estão do outro. O poder, às vezes, de poucas pessoas, dependendo do calibre, do engano e etc., da violência, acaba sendo maior. O Hitler era com um pequeno exército, mas ele conquistou muito território. Logo, não precisa de muita gente. O anticristo não vai ter um perfil assim, eu tenho um exército de 2 milhões. Não, ele não vai precisar de um exército grande. Ele vai vir com muito engano. Ele vem caladamente contra fortalezas por certo tempo, versículo 21 e 24. Seja lá o que quer dizer isso, eu estou trazendo para vocês só o que está no texto. Ele e o rei do sul vão ter umas conversas, e eles vão falar de uma certa mentira, algo que é chamado de a mentira. O coração deles será contra a Santa Aliança, o coração do rei do norte, do anticristo, será contra a Santa Aliança. Isso pode dizer respeito ao templo, pode dizer respeito ao judaísmo, pode dizer respeito ao cristianismo, pode dizer respeito à religião, a Jesus, a Deus. Mas como a gente está falando de terra e de povo de Israel, tem alguma coisa a ver com Israel. Quando vai acontecer que ele vem contra o rei do sul? Porque ele dá uma retrocedida e ele vai entrar em guerra de novo com o rei do sul. Vai ser um tempo determinado, diz no versículo 29. Ele vai ficar triste porque os navios de Quitim talvez não ajudem muito no seu processo. E há uma indignação dele contra a Santa Aliança. Ele voltará e demonstrará consideração para com os que deixaram a Santa Aliança. Deixa eu ver quantos slides a gente tem. Eu acho que melhor a gente ler, né? Está muito solto isso aqui. Vamos dar uma lida, então. Volta lá. A nossa listinha está aqui já. Ok, vou ler do 21 e você vai acrescentando o que você quiser aqui nessa lista de resumo do capítulo. Depois se levantará em seu lugar, está falando do rei do norte que passou aqui, um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. As forças inundantes serão varridas de diante dele e serão destruídas, como também o príncipe da aliança. E aqui tem interpretações, a gente não vai trazer todas elas, mas dizem pode ser Miguel, pode ser o presidente de Israel, estar falando de Jesus, pode estar falando do povo santo, há uma gama de possibilidades interpretativas aqui. Depois de fazer aliança com ele, o príncipe da aliança, alguns dizem que pode ser o sumo sacerdote também em Israel, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Versículo 24. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza e formará os seus próprios projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Essa é a minha interpretação ali, virá caladamente contra fortalezas por certo tempo.
Minha interpretação não, meu resumo. Suscitará, versículo 25, suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul. Com um grande exército, o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Ou seja, vai haver traição aqui. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o seu exército será arrasado e cairão muitos traspassados. Vocês querem que eu feche aqui? A luz de trás de mim? Quer que eu feche a luz de trás de mim? Não? Versículo, onde eu estou? 26? Terminei o 26? 27, é isso? Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Não é falarão mentiras, é falarão a mentira. Mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. Não tem como o inimigo acelerar nada, tudo está perfeitamente no plano de Deus, tudo tem um tempo certo para acontecer, antes Deus não vai deixar acontecer. Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então você vê um vai e vem entre o rei do norte e o rei do sul, atravessando Israel em algum momento desses últimos dias. Aconteceu algo parecido com isso lá nos dias do Etíoco Epifânio, lá nos dias de Alexandre o Grande, mas as escrituras não se cumpriram de forma completa, de forma plena, cabalmente. Nós sabemos que tem mais alguma coisa para cumprir daqui, e esse já é o anticristo. Então a gente precisa entender o contexto para saber de onde ele surge. De algum tipo de batalha entre o rei que está ao norte e o rei que está ao sul de Israel. Versículo 28, é isso? Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser. No tempo determinado, olha uma questão de tempo aqui no versículo 29. Tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Algo mudou aqui. 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança. Dizem que Quitim é Chipre, não há certeza, não há concordância plena nisso. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará como lhe apraz. Veja que em todo o tempo ele só faz o que ele quer. Ninguém consegue impedir os planos que ele tem. Ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado a aliança. Serão apóstatas esses? Versículo 31 é crucial. Dele sairão uns braços que profanarão o santuário, isso é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui tem uma questão de tempo importante para nós. Ele vai tirar o sacrifício, como nós vimos lá em Daniel 9. Está vendo que aqui ele está dando ele ampliou um pouquinho o cenário do que ele já nos deu de resuminho lá em Daniel 9, 27. Dele, do anticristo, sairão uns braços que profanarão o santuário. Essa é a abominação desoladora de que disse o profeta Daniel lá em Mateus 24, Jesus dizendo. Ele estabelece essa abominação desoladora. Paulo diz que a abominação desoladora é o momento que o anticristo ele entra no templo e diz, sei lá, eu sou Deus, me adorem, ou alguma coisa assim. Aqui ele interrompe os sacrifícios, como nós vimos em Daniel 9, 27. 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Versículo 30. Então, aqui a gente vai ter um momento que a gente vai falar dos santos, que não está ainda nesse slide, mas eu vou continuar lendo.
Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio, pelo roubo por muitos dias. Você vê aqui o martírio e a perseguição de santos. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Vai ter muita traição, especialmente da igreja para com a igreja, de Israel para com Israel. Muito engano vai gerar muita traição. 35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Aqui nossa questão de tempo aqui. Até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Novamente, Daniel joga esse evento lá para o fim dos tempos. Continuando. 36. Esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará. Aqui nós temos um resuminho aqui do 36. E se engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Lembra que em Apocalipse 13 ele vai falar muitas blasfêmias? E nas cabeças da besta do capítulo 17, onde se assenta a Babilônia, há nomes de blasfêmias também. Tudo é contra Deus. Sempre ele traz um levantar-se contra Deus para que a humanidade também seja levantada contra Deus. Falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero. Deus vai deixar ele prosperar na sua maldade, na sua calúnia, na sua difamação. Mas até quanto? Tem tempo de duração isso. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, não terá respeito pelo desejado das mulheres, ou desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Há muita disputa em relação ao que significa isso. Apenas lembre-se do que é. Ele não vai respeitar o desejo das mulheres e não vai respeitar os deuses de seus pais. Então, se ele for cristão, ele não vai respeitar isso. Se ele for budista, ele não vai respeitar isso. Se ele for judeu, ele não vai respeitar isso. Nós não sabemos exatamente de onde ele vem, quem ele será, mas essas são algumas características que Deus nos dá a respeito dele. Versículo 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Ou seja, ele vai fazer uma substituição de deuses em relação ao seu próprio passado, à sua herança, e aqueles que talvez confiem nele por causa da sua religião vão se espantar de que ele vai trair essa confiança. A um Deus, ele vai honrar a um Deus a quem seus pais não conheceram, com ouro, prata, pedras preciosas e etc. Para construir um templo, não sei. Com isso, né? Versículo 39. Agirá contra os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Aqui a gente entende que a terra é a terra de Israel, que já está sendo repartida e dividida, e nós sabemos que haverá uma consequência por causa disso, essa divisão, esse repartir da terra de Israel, né, essa divisão. Versículo 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Veja que ele não está só atacando Israel, ele está atacando outras terras também. E muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão somente esses. Tudo que é Jordânia aqui. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E etc, e etc, e etc. 45. Armará suas tendas, as tendas do seu palácio entre os mares e o Monte Santo, ou seja, ali no Vale do Armagedon, tem uma grande planície, ele vai acampar ali, e então virá o seu fim. E não haverá quem o socorra. Então, Deus falou que ele vai surgir, como vai surgir, quando vai surgir, mais ou menos qual será a sua atuação, mais do que menos, tem bastante detalhe aqui da maneira como ele age, a gente só não sabe exatamente como isso vai se parecer, mas que haverá um fim. Não é algo ad eternum, é algo que tem tempo para começar, tem um meio que a gente sabe que vai ser a abominação desoladora e tem um fim breve depois disso. Tá aqui o meu resuminho. Faça algo parecido. Leia o texto várias vezes e faça o seu resuminho.
E o povo de Deus, que nós lemos aqui, do versículo 32 ao versículo 35, nós vemos que o povo de Deus se tornar forte e fará proezas neste tempo. Haverá dentre o povo de Deus entendidos, pessoas com sabedoria, pessoas com conhecimento, e muitos serão ensinados, chegando nesse tempo, durante esse tempo, até o fim deste tempo. Os entendidos, por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria, porque estão alertando o povo, porque estão evangelizando, porque estão ensinando, serão perseguidos até a morte. Lembrem-se que no implantar, no estabelecer da marca da besta, quem não adorar a besta será morto. Isso é parte da perseguição. E essa morte, ela não vem só pela mão da besta por causa da marca da besta, mas vem pelos outros que estão no império, que não querem mais ouvir você pregando Jesus para eles. E então seremos mortos e perseguidos à espada, fogo, exílio e roubo, por muitos dias, 7 anos, 3 anos e meio, muitos dias. Para quê? Por que Deus está permitindo a queda, a perseguição e a morte dos entendidos, ou a perseguição? Eles estão sendo provados, purificados, embranquecidos. O que aconteceu com os discípulos, os apóstolos, que morreram mártires? Eles foram provados, purificados, embranquecidos e aprovados, porque morreram sem negar a Cristo. Isso acontecerá até o tempo, até o fim do tempo, quando chegar o tempo determinado. Quando chegar o tempo determinado, até o fim, haverá perseguições. Então você acha que um cancelamento na internet é uma perseguição? Não é. Mas já vai treinando. Não fica mimimi por causa da perseguição. Escolha suas amizades, escolha amar quem te persegue, quem te cancela, quem te rejeita, porque mais pra frente você vai ter que amar pessoas que de fato te machucam e que queiram talvez até te denunciar a autoridades e te queiram matar. Então vai treinando esse amor aí, que precisa ir uma légua a mais. Está muito curtinho esses centímetros, esses metrinhos. Nosso amor precisa aumentar muito, porque o amor de muitos se esfriará, o nosso precisa aumentar e esquentar. Versículo 30, vamos colocar aqui na nossa linha do tempo. Porque virão contra ele, contra quem? O rei do norte, o anticristo, navios de Quitim, que pensam ser Chipre. E esses vão lhe causar alguma tristeza. Ele volta, se indigna contra a Santa Aliança, Israel, e faz o que quiser, faz o que ele quer e boa. E ele voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Lembrem-se, haverá muita gente mudando de barco aqui, vai ter muita gente mudando as suas alianças para com Deus, se aliançando com outros, traindo. Isso entre judeus e apóstatas, sincretistas, cristãos. Dele, do rei do norte, do anticristo, se levantarão os braços, pense nos chifres e nos reis, aliados à besta. E eles profanarão o templo, ou seja, a fortaleza. E aqui eu quero que você faça uma correção aí na sua Bíblia. Ou não quero que você faça uma correção, quero que você, já a correção vem vindo, mas faz uma marcação aí nesse verbo tirarão. Eles tirarão. Põe aí, é o sur. Farão com que seja removido, desviado, tirado, deposto e apagado. Eles vão tirar o sacrifício. Esse texto está falando de tirar o sacrifício, como estava lá em Daniel 9, 27, no meio da semana. E essa é a abominação desoladora que você já está vendo ali embaixo. O sacrifício contínuo é tirado do templo. Coloca aí o texto. O texto é Daniel 11, 31. Ok? Distribui para mim aqui. Vamos começar a usar esse daqui. A gente vai montar ele também junto com aquele último, ok? Vai anotando os textos aí, que aqui não coube, para a gente ia ficar muito poluído se eu colocasse todos os textos. Mas na apostila está com texto. Então, se você tiver com a sua apostila Resumos e Cronologias na página 11, está tudo com texto, na página 12. E esse texto de Daniel 11 está
na página 18. Aqui embaixo da página está ele aberto com o léxico, parecido com o que está aqui. Para você saber quem é quem, qual é o linguajar, o vocabulário usado, porque a gente vai fazer algumas correções que tem a ver com isso aqui. Essa palavrinha tirarão é extremamente importante, porque ela foi importada para um outro texto, e isso desvirtuou toda a cronologia do outro texto. E quando a gente chegar nesse outro texto, que está lá em Daniel 8, nós pulamos Daniel 8 de propósito, tá? E a cronologia dele vai entrar depois. Então, às vezes o editor, ele acha que não fez sentido aquela palavra, e ele fala, mas é aquele mesmo evento, então vamos colocar a mesma palavra para o povo fazer associação, e aí destrói a nossa cronologia. Então, a gente vai tentar usar as palavras que estão aqui no texto original, tá? Aliás, ontem na reuniãozinha que hoje de manhã, na reuniãozinha que eu assisti com o pessoal lá nos Estados Unidos, lá no Retiro, eles estavam falando assim que Daniel, de 7 a 12, 9 a 12, estão em grego, não em aramaico. E eu preciso ver isso aqui direitinho, porque deve ter várias linhas de pensamento aqui também, né? Que nós usamos a tradução do aramaico para o hebraico. Já que eu não sei nem como funciona o aramaico, mas o hebraico eu sei como funciona, porque eu estudei ainda um pouco, né? Mas, enfim, marca bem essa palavra tirarão aí na sua Bíblia. Está, de fato, no meio da semana, tem a ver com... A palavra é abominação desoladora. Marca também porque vai ter um outro momento em que ela não é abominação. A gente estudou isso lá em Mateus 24, na abominação desoladora, lembra? Tem uma outra que vai ser transgressão. Então, marca bem que nesse texto é tirarão e vão estabelecer a abominação desoladora. Isso dá início à grande tribulação. Isso dá início à metade da semana conhecida como grande tribulação. Ok? Tudo bem? A minha flechinha verde, ninguém percebeu que ela está fora do prumo ali. A minha flechinha verde tinha que estar lá no começo da semana. Na minha Bíblia está escrito removerão. Removerão, tudo bem. Tirar e remover está dentro. Acabaram, eles tiraram o sacrifício contínuo, acabou com o sacrifício contínuo também, manteve o mesmo significado. A gente vai ver que a outra palavra é muito diferente.